Salve, corredores! E salve, corredoras! Está começando mais um programa Correndo com a Cabeça, toda quinta-feira aqui, comigo e com a Debs Aquino, meu amigo. Próxima quinta eu vou trazer um chinelo. Você vai dar uma chinelada em mim? Hã? Não, vou trazer uma... Né? Não falaram aí que tomar uma chinelada tamanho 40 deve doer? E pediram pra gente botar um chinelo no... Aliás, você já percebeu, né? Desde a semana passada não temos mais o pano preto. Todo mundo reclamando. A galera reclamou. Temos que fazer sei lá, pelo menos uma decoração. Eu acho, a gente pode colocar um chinelo. A gente pendura aqui da próxima vez. Raider mesmo, aquele chinelo do vô. Raider na cara. Raider na cara. Muito bem, o tema de hoje é o seguinte, meu amigo e minha amiga. Casei com a corrida. E o meu casamento? Gente, olha, nós não vamos falar sobre relacionamento, mas mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente falou sobre isso, cara, no vídeo passado, né? 2 semanas atrás, 3, quando a gente falou sobre lesão, né? Aproveite o momento que está lesionado e faça coisas que você deu uma esquecida, né? Você deixou um pouco de lado. E aí a gente falou isso, né? Que normalmente o corredor deixa a família de lado, né? Porque, passa horas, manhãs de final de semana, correndo, treinando, etc. Quer dormir e tal. Só que esse é só um lado, né, gente? Então, assim, tá lesionado, vai dar atenção pra família, beleza? Só que quando você começa a correr, e você que tá aí desse lado deve saber bem do que eu tô falando. A gente começa a correr, fica meio doido, né? Então, assim, você começa a correr, sei lá, 10 quilômetros. Aí você fala, ai, nossa, gente, que maravilha. Eu, pelo menos, quando eu comecei a correr, era assim. Queria fazer prova de 10 quilômetros todo fim de semana, né? Só que na época, o meu ex-marido, ele era bem botequeiro, assim. Então, ele não gostava de esporte. Então, a gente começou a brigar por causa disso. Tudo bem, já não tava bom, mas a gente começou a brigar por causa disso. É sério. A gente começou a brigar por causa disso. Porque ele queria ir pro boteco no sábado à noite. Eu falava, não quero ir, porque eu tenho prova amanhã de manhã, né? E ele não entendia. Tipo, o que você vai ganhar com isso? Eu falei, não ganho nada. Eu vou lá correr porque eu gosto, né? E isso é uma coisa que eu vejo acontecer muito, né? Assim, a pessoa começa a correr e ela começa a se empolgar extremamente e ela vai 10, 21, 42, ultra e tal. E aí? E quando o seu companheiro não acompanha? Como faz? Pois é, então... no meu caso, eu era meio que nem o ex-marido da Debs, eu também era botequeiro. E a Thaísa, cara, ela sempre gostou de correr, ela sempre correu. Ela me enganou, na verdade, porque ela corria pra caramba antes, depois ela meio que deu uma desencanada. Mas quando eu comecei a correr, ela achou legal no começo, porque assim, a gente fez muitas provas juntos, assim. Eu lembro a primeira prova que eu fiz de 10K, que eu fui junto com ela, a gente fechou a prova. Eu já contei essa história pra você? Não. A gente fechou a prova, cara. A gente terminou um 10K do Circuito das Estações em 1h15. Ai, gente, adoro. Isso aconteceu comigo na minha primeira prova de 10K, só que eu tava sozinha. A gente fechou, cara. Tipo, a gente foi varrido da prova. Tipo, o Gari já tava tirando os copinhos. E aí ele meio que assim, Gil, vocês não vão terminar? Porque o cara tava na nossa cola, assim. E tava eu e ela. Então, no começo, foi legal, assim, né? Porque eu tava nesse esquema de empolgação com a corrida mesmo, e você fica, você só pensa nisso, corredor, quando começa a correr, pira, né? Só quer falar de corrida, o assunto fica só corrida, fica meio etc. chato, né? E ela gostou, acho, no começo, porque ela também gostava, mas aí depois ela não sabia que vinha um monstro por aí, né? Porque aí, virou minha vida, virou corrida. Isso que eu ia falar. Você começou a realmente, literalmente, viver disso, né? E tem um ponto que eu acho muito legal falar, gente, que é assim, o Gustavo, ele vive disso, ele literalmente vive disso, né? Mas a maioria dos corredores e dos triatletas, e eu falo do triatlon porque dentro da minha casa eu tenho uma pessoa que faz triatlon, que faz Ironman, então assim, também não é fácil, eu sou do esporte, eu faço maratona, mas gente, ser casado com pessoa que faz Ironman são treinos bem mais longos, né? São 2 vezes por dia, né? Fim de semana, vai lá, pedala 180, corre 55, faz isso o quê. Então, assim, eu sempre brinco que no ciclo do Iron você acaba perdendo o marido, porque não tem ali muito o que fazer. Então, tem que ter uma parceria de você olhar. Quando você é do esporte, é mais fácil, eu acho, né? Então, assim, a gente sempre combina, assim, um faz uma prova grande num semestre, o outro faz uma prova grande no outro semestre. A gente nunca faz a mesma prova no mesmo semestre juntos. Mas e quando a pessoa que está com você não gosta do esporte? O que faz? Eu não sei te falar como seria, porque graças a Deus a Thaísa gosta, assim, ela não tem o volume e a prática, né, e o tempo, ela não investe o tempo que eu invisto no esporte, mas ela gosta do esporte, né, então ela vê com bons olhos, apesar de não estar envolvida. Agora, o grande lance, cara, é tempo. O grande lance do praticante do esporte de longa duração, que é maratona, meia maratona, você tem que treinar, né? Isso exige tempo, cara. E normalmente os treinos são
2 vezes durante a semana e um longão. No fim de semana e um longão, cara, tira você da cama mais cedo, né? Te deixa cansado. Não te deixa sair na sexta-noite. Você sai, você não vai beber, porque no dia seguinte tem treino. Então, cara, se você casa com a corrida, seu parceiro, sua mulher, seu marido, eles têm que casar junto com você, porque inevitavelmente eles vão receber os reflexos do seu treino. Eu vou ser obrigada a pegar minha chinela agora. Por quê? Porque não tem que nada. Tipo, não tem que nada, gente, eu já falei, não tem que nada. Você sabia que minha mãe assistiu um programa nosso e ela falou assim, olha, você fala pro Gustavo que ele tem que falar que não tem que nada, não tem que nada. Ó, o tem que. Se eu falar assim pra você, Gustavo, você tem que pegar essa mala e levar lá pra fora, você vai pegar? Não. Não, né? Gustavo, será que você poderia pegar essa mala e levar lá pra fora, né? Quando a gente fala assim, ó, e foi nesse ponto que eu quis chegar quando eu perguntei pra ele. Quando você tem uma pessoa que não é do esporte, isso eu vejo acontecer com várias amigas minhas, né? Que começam na corrida e o marido, começa a encrencar. Ai, pô, que você quer, que corrida, que isso. Aí começa, seus amigos da corrida, né? Cara, aos poucos, traga o seu marido para esse ambiente. Então, assim, não necessariamente ele precisa correr. Mas você pode programar uma viagem, por exemplo, né? Então, assim, quero fazer a Maratona de Berlim. Ó, então eu vou lá fazer a Maratona de Berlim, depois a gente vai viajar, a gente vai beber, a gente vai para o Oktoberfest, a gente vai fazer... Porque você começa a trazer a pessoa para o seu mundo, né? É diferente de você falar assim, ó, é o seguinte, você é casado comigo, você tem que gostar da corrida. Cara, eu te garanto que a pessoa que está com você, ela vai odiar tudo que se relaciona à corrida, sabe? Quando eu vejo as minhas amigas, por exemplo, elas entram mais no esquema. Então, assim, se o cara é triatleta, por exemplo, elas viajam em staff e filmam e não sei o quê. O cara é mais difícil fazer isso. Então, é mais difícil você trazer, você que é corredora, que está me assistindo, você sabe do que eu estou falando. É mais difícil você trazer o seu marido para esse mundo da corrida, até porque envolve outras coisas, né? Envolve o ciúme que ele tem do pessoal da assessoria, porque você dá mais atenção. É verdade, gente, acontece isso. E aí, eu acho que uma coisa que é importante, né, tirando todas as brincadeiras, é você equilibrar o seu tempo, né? Eu recebi uma mensagem de uma menina pedindo para falar sobre isso. Ela falou assim, fala aí, e quando a gente... né, sei lá, casou com a corrida, casou com o triatlon, como é que faz com o relacionamento? Gente, a corrida, você não vive dela, né? O Gustavo vive, a profissão dele e tal, se é um atleta profissional, ele vive disso. Agora, você não vive disso, né? Isso é uma parte da sua vida. Se você for pensar em todas as áreas da sua vida, a gente já falou sobre isso é só uma parte da sua vida, que complementa todas as outras, né? Não dá pra você... Eu acho que o grande segredo, cara, é o que você falou, é você envolver o parceiro, a parceira, o seu marido, mulher, no seu planejamento, cara. Porque o planejamento do atleta, ele não tem que. Mas o planejamento do atleta, ele é um planejamento que Ele não tá nem sabendo usar o verbo. Que obrigatoriamente vai envolver o parceiro. O parceiro vai viver aquilo, né? Não tem como. Você vai acordar de manhã, mais cedo, 5 horas da manhã para treinar, vai chegar tarde, vai chegar cansado. Se tiver filho, vai ser mais complicado, brincar. Tem escola de filho, tem feira musical do sábado de manhã. Né? São coisas que assim, o seu parceiro ou parceira vai acabar fazendo coisas que vocês dividiriam. Vai acabar fazendo mais. E você mesmo praticar um negócio que a gente já falou aqui várias vezes, que é flexibilidade, né? Então você pensar assim, tá bom, eu sou do mundo corporativo, eu não consigo fazer meu longo durante a semana. Tudo bem, mas você tem uma apresentação do seu filho, por exemplo, você pode mudar, você pode falar com o seu treinador. Várias vezes o Fábio já fez esse tipo de coisa, todo tipo, eu vou acordar. Eu acho loucura, mas assim, ele acorda 4 horas da manhã e ele pedala, sei lá, na sexta-feira ele faz o longo dele de bike no rolo para poder fazer alguma coisa no sábado que seja, né, sei lá, da escola da Duda, que seja importante para ela. Então é você flexibilizar o caminho, claro, né? Você pensar assim, tá bom, o meu longo é sábado. O seu longo é sábado quando ele tem que ser sábado, né? Se você tem alguma coisa, se você tem família, você tem filho, você sabe que não dá para ser tão rígido assim. Então eu acho que o maior problema do que eu vejo às vezes o casamento... Tem casamento que acaba por causa disso. Sim, tem mesmo. Então, assim, casamento acabar por causa da corrida é a falta de flexibilidade da parte que está envolvida na corrida, né? Do corredor, normalmente. Do corredor, exatamente. É a falta dessa flexibilidade. É verdade, a Thaísa tá ali atrás, ela olhou. Eu vou trazer a Thaísa aqui, gente, para ela dar um depoimento. Não, no caso da Thaísa, cara, é complicado para ela, porque assim, no meu caso, além dos treinos, tem as viagens que o fôlego faz, etc. Então, a bomba sobra mesmo na mão dela muitas vezes, né? Ela tem que ter...
uma paciência, assim, meu, tem que não, mas ela tem uma paciência. Você gostou, hein, Thaísa? Olha que eu tô ensinando várias coisas legais aqui. Agora, uma coisa que a gente faz, por exemplo, que vem muito de encontro a esse planejamento que a gente fez, por exemplo, agora no final do ano, a escola entrega as datas das atividades das crianças de fim de semana. Né? Eu pego essas datas e falo, nessa data não tem nada. Exato. Então é como se eu tivesse já eventos já marcados, etc. Porque é o mínimo, né? Você tem que ceder espaços para a família, porque, velho... Você lembra disso. Depois se ela vai te largar, você vai ficar aí arrependido e depois você vai ficar... Você e a sua corrida e ó... Tchau. É exatamente isso. Sua corrida não vai te dar tudo que a sua família te dá, a sua esposa, seu marido te dá. Então, assim, por que a gente resolveu trazer isso? Porque a gente realmente é uma coisa complicada e que acontece, né? A gente vê acontecer demais, assim. Então, ou, às vezes, o marido ou a mulher não é da corrida e aí fica toda aquela situação de briga, de, né, pé de guerra mesmo, por causa de uma coisa que é pra ser legal, que é pra ser boa pra você, que vai te fazer bem, que vai te trazer qualidade de vida. Então, ou você traz, se a pessoa não é do esporte, traz ela. Então, assim, pô, vamos lá, vamos jantar, vamos almoçar com o pessoal da corrida, vamos lá, você me fotografa, você viaja comigo e tal. Então, eu acho que sempre dá para trazer, né? Sempre tem um caminho ali lateral que dá para você chegar no mesmo objetivo. Tente trazer, porque é o ideal, é o mundo ideal. Exatamente. Porque aí os dois vão aproveitar do mesmo prazer que é fazer o esporte. Mas não deu? Inclua de maneiras alternativas e respeite, né? Principalmente respeite o tempo em casa, o tempo com a namorada, sei lá, com quem você tem. Conta aqui pra gente se você... Já aconteceu alguma situação, alguma treta dessa aí com marido, mulher por causa da corrida, por causa do diário? Conta aqui pra gente e sugere novos temas também. Exato, cara. Olha, por favor, a sugestão de temas é muito importante pra gente, porque é em cima do que você quer saber que a gente vai montar as nossas pautas das próximas semanas. Então não deixe de sugerir temas. Lembrando pra você, ó, que ó, hoje nós estamos, ó, os dois, hoje ele falou antes. Estou vendendo meu peixe. Essas são as camisetas novas da Miles & Kilometers. Aqui embaixo tem um link da Miles, cara. Você entra lá no site da Miles, tem, camisas masculinas, femininas, tem os bonés também. Em breve tem mais coisa, viu? É, gente, olha, são lindas, viu? Recomendo fortemente que vocês cliquem aqui agora e comprem. Recomendo fortemente também. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, minha gente.